Glorificado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aos irmãos que estão vendo, estão participando de suas casas e que poderão vir um dia ali na frente, poderão ser ministrados. Que o Senhor possa nos ministrar, possa falar conosco, possa descer a palavra ao nosso coração, que o Espírito Santo venha nos conduzir nessa noite. Amém? Vamos abrir aqui primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 1. Amém? Aleluias. 1 e 2 só que eu quero ler. Aleluias. Louvado seja o teu nome santo e poderoso. Tu és, Senhor, Deus fiel e verdadeiro. É sempre com temor e com tremor que a gente sobe da estômago, né? Gente, hoje na verdade eu senti no corpo inteiro, dá tremor. Levar a palavra do Senhor é algo muito perigoso, é muita responsabilidade a gente falar algo dizendo que é da parte de Deus. Então que nessa noite o Espírito Santo venha a trabalhar primeiro na minha vida. Santo de Israel, tirando ali, né, dividindo, fazendo a divisão entre a alma e o espírito, que as minhas emoções não venham a confundir aquilo que o Espírito Santo quer falar, amém? A trazer outra coisa que não seja do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E lá em Marcos é uma palavra que nós conhecemos bastante. Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que eu quero deixar. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Podemos nos sentar? Aleluias. A palavra do Senhor vem dizendo aqui, Atos dos Apóstolos, Paulo escrevendo, né? Acho que é atribuído a Paulo, não temos tanta certeza, mas é atribuído a ele. E ele escrevendo, ele estava dizendo: em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus. E Jesus disse para aqueles discípulos que ele ensinava, que ele andava com eles: ficar em Jerusalém, depois da minha morte, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Andaram com Jesus 3 anos e pouco, mas toda a palavra eles receberam de Jesus. Eles foram recebendo lá em João diz: no início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós na forma de homem. Aleluias. E o verbo, a palavra, aleluias, foi coberta pelo Espírito Santo. E quando foi coberto ali, a mamãe dele, né, a Maria, que era uma barriga somente, era somente uma barriga emprestada para que pudesse trazer ao mundo Jesus Cristo, porque ele era filho de Deus, é filho de Deus, e ali ele veio. E aqui, quando ele vai, vê que diz o quê? Ensinava. Jesus fez discípulos, e quando ele foi ao céu, ele disse o quê? Para eles ficarem ali: monta ali um lugar, monta um espaço gostoso, não, ide
e pregai. Ide e falai daquilo que eu tenho feito. Ide e dizei daquilo que vocês têm visto. Ide e pregai a toda criatura. E eu dou poder para vocês, eu dou autoridade para vocês. E em meu nome vocês farão isso, vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão maravilhas. Não é no nome de vocês, e nem é porque vocês são bonzinhos, não é por privilégio. Você vê que quando nós vamos ver a história de cada um dos apóstolos, cada um desses que caminharam com Cristo, a gente vai vendo que cada um deles tinha uma situação mais complicada que a outra. É interessante que a gente vê um João tão amoroso, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, não fica preocupado não, porque vocês têm um advogado nos céus, somente se arrependam, porque tem alguém que vai batalhar. Mas vê que o amor com que João escreve, a carta de João, as cartas de João, são maravilhosas. O livro, o Evangelho de João é maravilhoso, é um evangelho cheio de amor, carregado de amor. O mesmo João que um dia virou e disse assim, vamos mandar descer fogo do céu. Já que o senhor faz cair fogo, então, vamos mandar descer fogo do céu aqui, igual lá Elias fez, e pronto. Vamos acabar com esse povo todo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Pedro corta a orelha do soldado ali. Então, não eram pessoas diferentes de mim, de você, meu irmão, não eram. Mesmo andando com Jesus. Mas aprenderam, eles viram, eles foram ensinados. No meu entendimento, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente começa a ser discípulo de Jesus. E discipular alguém não é algo que a gente faz uma vez no mês, não é algo que a gente faz uma vez na semana, não é algo que a gente faz de vez em quando, de 15 em 15 dias. 2 vezes na semana eu vou e vou te discipular. Vai aprender alguma coisa, vai ensinar alguma coisa, mas não vai ensinar tudo. Quem mais a gente discipula, sabe quem? Quem vive com você, quem trabalha com você, quem estuda com você. Na nossa época de trabalho, os nossos melhores discípulos são quem trabalha com a gente. Porque muitas das vezes a gente passa mais tempo com eles do que com a família da gente. Na minha época de trabalho, eu passava muito mais horas com os meus colegas de trabalho, com a minha família, do que com meu marido, com meus filhos. Às vezes eu não via meus filhos a hora que eu saía de casa e a hora que eu chegava. Não foram poucas essas vezes, foram muitas. Ia ver no final de semana, muitas das vezes. Passava semanas sem ver eles acordados, porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde e eles já estavam dormindo, tanto num horário quanto no outro. Agora, eu discipulei eles? Não discipulei. Quando eu olho, e outro dia nós estávamos conversando ainda a respeito disso, meus filhos, principalmente a Marcela, ela tem muito mais do Paulo do que de mim. Tem muito mais. O jeito dela todinho é todo diferente. Totalmente diferente de mim. Não estou dizendo se é melhor ou se é pior. Não estou falando isso. Mas estou dizendo por quê? Porque não foi discipulada por mim na época que era para ser. Na época que eu poderia passar um monte de coisas para ela. Na época que eu poderia conduzir os passos dela. Aí quem estava presente, por um monte de motivos, o Paulo na época estava sem trabalho, e eu que tinha que sair, ele ficava em casa, graças a Deus que ele botou também muita coisa boa. Mas eu estou dizendo assim, as características dela, tem muitas coisas que são mais dele do que minhas. O Caio ainda tem um pouquinho de alguma coisa minha. Mas é o que isso? Porque eu não discipulei. E eu quero dizer isso agora. Discipulei pessoas no banco. Discipulei um monte de pessoas no meu trabalho. Porque eu ficava com eles, trabalhava com eles, 8 horas ali, os dois, a gente juntos. Então eu via quando eles choravam, eu via quando eles estavam sofrendo, quando eles estavam com problema. E a gente ia conduzindo, né, segundo o que o Espírito Santo ia colocando, e fui discipulando, fui fazendo discípulos dentro do meu trabalho, discípulos para Cristo Jesus. Não é mérito meu, meu irmão, não é mérito meu. Não fui eu, foi Jesus, foi Deus que queria alcançar ali. Mas graças a Deus, são filhos de Deus, tanto a Marcela quanto o Caio, reconhecem o Senhor, são umas bênçãos nas mãos de Deus, são usados pelo Senhor. Todo mundo conhece, a Marcela é desnecessário falar a respeito,
Então, e ela tem vida de altar com Deus, tem vida de altar com Deus e discipula o menino dela. E glória a Deus, porque ela pode fazer isso, glória a Deus por isso. E ali, Jesus andava com eles. Você vê que nós vemos de Pedro, que era casado, o único homem que era casado dali, né, o único discípulo, mas ele não ficava muito tempo com a esposa dele, porque eles andavam, eles iam fazendo, Jesus ia andando com eles. Jesus vivia com eles e eles viviam com Jesus. E Jesus ia fazendo, mesmo assim, enquanto o Espírito Santo não desceu, enquanto não recebeu a presença do Espírito, mesmo caminhando com Jesus, eles não tiveram grandes mudanças, tiveram aprendizado, viram que tinham um motivo para ser diferente, mas quando foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, quando eles estavam ali naquele lugar, e desceu línguas como de fogo, e foram batizados, aleluias, Pedro pôde sair dali, aleluias, e com intrepidez, com ousadia, 3.000 pessoas a palavra diz, que se converteu, que reconheceu quem era Jesus, porque é só o Espírito Santo que pode fazer essa obra, só o Espírito Santo que pode fazer. E Jesus disse para eles, olha, vocês vão, não fiquem aqui, vão, e em meu nome vocês farão coisas até maiores do que aquelas que eu fiz, até maiores do que aquelas que você viu eu fazer. E olha que Jesus fez. Nem o livro, né, a palavra diz isso, que nem estão escritas todas as coisas que ele fez, porque muitas coisas que o Senhor fez não estão escritas e nós não temos conhecimento, mas certamente ele fez. E aqueles homens saíram uns por perseguição, mas todas as vezes que a gente acha que essa situação, olha, meu chefe, meu patrão, meu isso, meu aquilo outro, está me perseguindo. Meu irmão, se a culpa não é nossa, porque muitas das vezes também a palavra do Senhor é muito séria. Diz o quê? Bendito sois vós quando te perseguirem, por quê? Por amor do meu nome. Não é porque a gente é relapso, não é porque a gente faz as coisas erradas, não é porque a gente chega tarde no nosso trabalho, não é porque a gente tira alguma coisa do nosso trabalho, não é porque nós roubamos horas do nosso patrão lá no celular, lá nisso ou naquilo. Pelo contrário, o filho de Deus, o servo de Deus, ele tem que ser exemplo aonde está. Sabe para quê? Para que as pessoas vendam, queiram ser igual a ele. Queiram ser igual a ele. Precisamos impactar as pessoas com o nosso jeito de ser, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir. As pessoas precisam ver, não adianta eu chegar para alguém e falar, que Jesus é bom, Jesus faz isso e faz aquilo, e eu tenho uma atitude, se eu brigo, eu sou brigona, qualquer coisinha eu estou já, isso, aquilo, estou saindo do sério, estou alterando a minha voz. Pelo contrário, meu irmão. Às vezes é melhor a gente se fingir de bobo, passar por bobo, levar um nome lá meio diferente, mas a gente ficar quieta e deixar que Deus julgue a nossa causa, porque Ele sempre julga da melhor forma. Mas quando a gente se equipara aos outros que não têm a presença do Espírito Santo, complicado, porque aí a pessoa vai virar, olha, mas fulano faz isso, qualquer trocinho já... Que diferença nós temos? Não temos diferença nenhuma. Para em que nós estamos ensinando? Em que nós estamos discipulando? Em que nós estamos mostrando o amor de Cristo? Esse ousado amor de Cristo que largou lá as 99 foi para encontrar a gente quando a gente estava onde? Fala que inimigo eu fui. Olha que coisa séria. Inimigo eu fui, mas o Senhor foi lá e me pegou. O Senhor foi lá e me buscou. E a gente tem que procurar ser isso. Nós temos a cada dia, meu irmão, cada dia mais, a gente tem que procurar realmente se separar, porque se santificar é isso, é a gente andar separado, é não andar de acordo com todo mundo, é ir na contramão daquilo que o mundo está indo, daquilo que o mundo está mostrando, daquilo que o mundo está fazendo. E ali Jesus era esse que veio mostrar que havia diferença. Ele não chegou lá, puxa vida, deixa eu ir lá naquela casa lá, porque lá tem pessoas que
Quem sabe, né? Eu posso, às vezes, ajudar ali, posso ir lá fazer uma oração, sei lá, fazer. Eu vou mostrar uma coisa, aí estou trazendo para eu, Fátima. Posso ir lá fazer uma coisa assim? Quem sabe Deus não cura e olha, é o dono de uma empresa, né? Vai que ele me dá um bom cargo naquela empresa. Vai que ele faz isso para mim. Vai que eu ganho um presente dele. Vai que... Sabe? Não. Jesus até foi à casa de alguns homens ricos. Mas qual foi a maior tipo de povo que ele pegou? Aqueles que ninguém queria saber. Ele foi lá com aquelas mulheres, é a mulher lá do poço, né? É a Madalena, né? Que era outra, que era atormentada por 7 demônios. Era só pessoas, a escória da sociedade, a escória. Sabe a pessoa que a gente não quer nem passar na mesma calçada que ela? A gente passa lá do outro lado porque ela está fedendo, porque o pecado fede. O demônio fede, o demônio cheira mal. O demônio não tem um cheirinho gostoso de um bom Chanel, de um bom perfume, de um perfume delicioso, não. O demônio tem cheiro ruim. E a gente não quer estar perto. Nós não queremos estar perto. Porque, afinal de contas, nós somos limpos demais para ficar perto de pessoas desse jeito, dessa forma. Mas Jesus não. Jesus falou assim, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem está são. Eu não vim para quem não precisa de mim, para quem não vai gastar um tempo comigo, para quem não vai nem ouvir a minha voz. Ainda que eu abra os céus, ainda que possa ver os anjos subindo e descendo, ainda que eu faça todas as coisas, que eu transforme em ouro, que eu faça isso, faça aquilo, ele não vai acreditar, vai gostar de ver um milagre. Foi legal, mas será que isso daí não foi uma coisa de ilusão? Será que não foi isso, não foi aquilo? Então, meu irmão, a palavra de Deus é muito simples. A palavra do Senhor é muito simples, é muito pura. É como uma criança que vendo alguma situação, ela simplesmente vai e olha, em nome de Jesus, tira a enfermidade. Aí, às vezes, a gente fica meio assim, porque sabe, às vezes, que a pessoa pode, será como que vai interpretar? Você nem passa pela cabeça, tem que ser isso. É com simplicidade, a palavra do Senhor é simples. E a gente tem que ficar atento nessa simplicidade da palavra de Deus. Sabe por quê? Hoje nós temos ouvido muita coisa. A internet é uma bênção, o YouTube é uma bênção. Os mestres que nós vemos no YouTube são uma bênção. Não estou desfazendo, porque eu gosto também de ouvir. Gosto muito, estou falando de eu gosto, não porque eu seja melhor que ninguém. Estou dizendo porque a televisão eu posso dizer para você. Televisão eu não assisto, na minha casa nem tem televisão com um canal, só tem para YouTube, eu não tenho canal nenhum. Gosto de ver Reis, tenho que pagar lá o Play, não sei das quantas lá da Record, aquele negócio lá, Play Plus, só para ver a novela do Reis. Mas tenho que pagar os 15 reais lá que eles cobram por mês. Por quê? Porque eu não tenho TV, nem aberta e nem paga, não tenho TV de jeito nenhum. Então, essa eu posso dizer assim, eu não vejo. Mas não posso dizer que eu não vejo o YouTube, não assisto o YouTube, não gosto de pregações do YouTube. Mas a gente vai vendo, e às vezes com dó no coração, pessoas que a gente admirava, que a gente gostava, que ministrava tão lindamente a palavra do Senhor, era tão cheio do Espírito Santo. Aí, de repente, porque tem tanta novidade, você ouve tanta coisa daqui, vai aprendendo tanto, quer cativar tanto outras pessoas, quer, sei lá, acho que de alguma forma tocar tanto em outras pessoas através do seu conhecimento, que é todo conhecimento que a gente precisa estar aqui, através do seu conhecimento, aí vai para esses negócios de constelação familiar, vai para não sei o que hoje em dia acho que já não é mais horóscopo não, sabe, pastora Ana? Hoje em dia acho que a história é a constelação familiar. Então, que cai na mesma coisa, mas é um pouco diferente, tem outras histórias. Então, quer dizer, vai para tantas outras vertentes que a gente vai perdendo a beleza do evangelho puro. E a palavra do Senhor diz o que para a gente? A palavra do Senhor diz que ele é simples. O evangelho de Deus é simples, o evangelho de Jesus Cristo é simples. Crianças, ele falava que crianças entendiam, jovens entendiam, adultos entendiam, os letrados entendiam, aquelas pessoas que sabiam muito entendiam, os gregos, que na época era a maior cultura da época, eles entendiam.
mas também o camaradinha lá do campo, que não sabia nem falar, o pescador mais pobre, mais sem letra, que não sabia nem escrever o nome, nem ler nada, ele entendia o que ele falava, ele veio para todos, não fez acepção de pessoas, não era um discurso erudito, não era um discurso que a gente precisa procurar o dicionário para saber qual é a palavra que ele estava falando. Ele alcançava todo mundo, aleluias, porque era simples. E nos dias de hoje, nós continuamos prosseguindo nessa mesma palavra do Senhor. Sabe por quê? Somos discípulos dele, fomos discipulados por alguém, discipulamos outros, mas continuamos da mesma forma. Ele veio para libertar o cativo, ele veio para quebrar as amarras, ele veio para soltar as ligaduras da impiedade, ele veio, aleluias, para tirar as enfermidades da nossa alma, para tirar as enfermidades do nosso corpo. Ele veio para mostrar que tem sim, tem um tempo novo, tem um lugar perfeito que ele preparou para nós, aquele lugar que Deus preparou para mim e para você, que não é um lugar físico, não é um lugar aqui na terra. Não adianta a gente procurar o reino do Senhor aqui nessa terra, porque não vamos encontrá-lo. O reino dele somos nós aqui, o reino dele somos nós quando saímos e manifestamos a presença e a glória e a graça do Senhor, e dizemos aquilo que ele veio fazer, porque ele veio, aleluias, por mim e por você, por aqueles que virão, por aqueles que já foram. Davi, assim, para mim, é uma das figuras que eu mais gosto, é uma das histórias que eu mais gosto, é de Davi. Mas Davi, com todo o seu coração, que segundo a palavra de Deus, tinha um coração segundo do Senhor. Se Jesus não tivesse vindo, mesmo ele tendo pedido perdão a Deus depois, ter se reconciliado, ter entendido, nunca ter deixado a presença de Deus, ele não teria sido salvo, não adianta. A melhor pessoa que você conhece, eu posso dizer assim, para mim a melhor pessoa que eu conheço, e creio que a minha irmã vai concordar comigo, a melhor pessoa que eu conheci foi a minha mãe. Era uma pessoa tranquila, aquela mulher tinha uma sabedoria, como dizia meu marido, não tinha cultura, mas tinha uma sabedoria que ele não conhecia em nenhuma outra pessoa, porque ela era uma mulher sábia. Agora, a minha mãe, se ela não reconheceu o senhorio de Jesus, não adianta eu dizer que, porque Jesus veio por ela, veio por mim, veio por você, veio para a pior pessoa e veio para a melhor pessoa que nós podemos conhecer. E Jesus veio para todos nós. E ele manifesta a sua graça, o seu poder. Ele ainda faz a mesma coisa que fez. Ele curou, aleluias, ele curou um cego, ele curou, aleluias, ele curou uma pessoa que estava ali agoniada, angustiada, que o sofrimento era tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que ela precisava era encontrar o Senhor Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, ele faz isso hoje, e fez na vida de pessoas aqui, como fez na vida da Nelly, que eu quero convidá-la para ela somente dizer de onde Jesus tocou nela e transformou a sua vida. Aonde Deus fez isso na vida dela, sabe por quê? Ele faz essa maravilha na nossa vida. Aleluia, Jesus. Jesus me tirou da depressão. Eu vivia depressiva e conheci Jesus. E Jesus me libertou. Jesus continua libertando, igreja. Ele ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Ele liberta na sua psique. Se a sua alma está enferma, se a sua alma está doente, busca Jesus. Busca Jesus, porque Ele liberta. Ele muda a nossa história. Ah, pastora, mas então quer dizer que eu não é para eu tomar remédio, que não é orgânico, que não é físico? Isso daí, não, que eu não preciso ir. Não. Precisa sim, precisa sim, precisa. Se você tem uma enfermidade séria, se você tem uma depressão séria, claro que você tem que passar. Claro que você tem que, às vezes, tomar acho que é lítio, que acho que é o nome do trocinho lá, que dá uma organizadinha lá no cérebro, né? Acho que é lítio, eu não lembro bem o nome, mas me parece que é esse que eu já ouvi falarem.
Aí dá uma organizadinha lá, às vezes uma coisinha pequena, ajusta a vida da pessoa, tira aquela situação. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que nos liberta, que é aquele que nos tira dessa situação. Um dia nós entramos numa casa, a pastora Ana fez ali, a Elaine está por aqui, amém? E ali estava uma pessoa que tinha sido enviada para sua casa, para terminar seus dias, né, pastor Celso? E Elaine, por favor, você pode chegar aqui? São os milagres vivos, meu irmão. A gente não fala do que a gente não vive, daquilo que nós nunca vivemos. Um dia, né, a pastora, minha filha veio para a igreja porque ela chorava muito, ela era novinha, chorava muito porque eu estava no leito de morte já. E uma amiguinha dela na escola falou, vai lá na igreja de minha avó, é pastora, e o Deus cura, né? E ela começou a vir, e a pastora um dia foi na minha casa me visitar e orar por mim. E eu estava assim, muito, muito debilitada, muito ruim. E o meu médico mesmo chegou a dizer para mim que não tinha mais nada que fazer, que a minha cova estava aberta, só era eu deitar. Mas eu disse, não, o Senhor, né, eu vou dormir e acordar para a ceia com o Senhor. E passado, eu fui internada, fiquei muito ruim, fiquei à beira da morte mesmo. Cheguei a pesar 35 quilos, fiquei 7 meses sem conseguir me alimentar. E foi um processo muito longo. Mas aí até minha médica falava para mim assim, nossa, seu Deus é bom mesmo, né? Eu disse, não, Ele é maravilhoso, né? E o Senhor, né, hoje estou aqui, há 19 anos que eu estou congregando aqui, e o Senhor me levantou e levantou, né, a minha família, meu esposo, meus filhos. Então, louvo ao Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nos cura. Curou fisicamente, curou emocionalmente, né, mentalmente, né, curou lá na mente, que ninguém via, aparentemente não tinha doença, e curou. E hoje o esposo da Elaine é o pastor Celso, né, o nosso pastor aqui, porque alcançou toda a família. Sabe por quê, meu irmão? O milagre de Deus na nossa vida toca nas pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Precisamos, como igreja, voltar a esta prática. Se vai curar, se não vai, é com Deus. Aí é outra história. O meu papel é o seu. É o quê? É proclamar a cura e a libertação. Ele também nos tira, transforma a nossa vida, nos tira dos lugares onde nós estávamos, servindo a deuses falsos, a deuses estranhos, gastando nosso dinheiro em coisas que não era para gastar, e Ele faz isso com a gente, Ele tira a gente de outras situações. Temos aqui a nossa pastora Mara também, que foi transformada, teve a sua vida, a vida totalmente transformada, amém? A paz do Senhor, amada igreja. Então, eu fiquei um bom tempo no Espiritismo. E eu fui para o Espiritismo buscando amor, paz e união dentro do meu lar. Porque nessa época meu pai havia falecido, eu estava grávida de 7 meses. E eu fiquei com medo da minha mãe ficar sozinha. Eu falei, mãe, eu vou ficar com a senhora. Ela cedeu um cômodo para que eu ficasse lá com ela. E aí eu saí doida procurando a paz, porque nós ficamos 15 anos morando num só cômodo e ela não conversava com meu marido. E eu falei, Jesus, eu pensei comigo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Mas eu procurei a pessoa errada. Eu fui para o Espiritismo. E lá ficou 15 anos sem se conversarem, nada aconteceu. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Ana, que ela nunca desistiu de mim. Ela passava em casa, eu estava servindo sacolinha para crianças de Cosme e Damião. Vá para a igreja, Mara. Um dia eu vou, pastor, um dia eu vou. E Deus preparou esse dia. Ele foi lá e me buscou no lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, amém? Aleluia. É o Deus que deixou as 99 e foi buscar uma. Deixou as 99 e foi buscar uma, porque Ele tem prazer em transformar a nossa vida. E eu poderia dizer, conforme lá no livro de Hebreus, e o que diremos de pessoas que Ele libertou da bebida e transformou a sua casa, né? Que dizer de tantas coisas que esse Deus fez, que mudou da água para o vinho, né? No bom sentido, né? Porque realmente trouxe paz à casa, deu alegria para os seus filhinhos, trouxe transformação. É o mesmo Deus, o Espírito de Deus é o mesmo e Ele está aqui.
para cuidar da minha vida, para cuidar da tua vida, para trazer transformação, para fazer coisas novas e grandes, as quais nós nunca vimos, porque para mim isto é uma coisa nova e grande. Ver Elaine hoje aqui, uma mulher que não iria nem se aposentar, voltou para o seu trabalho, né? Voltou para o seu trabalho, cumpriu o seu resto de tempo de trabalho e se aposentou para a glória de Deus, para a glória e honra do Senhor. Porque isso é coisas grandes e firmes que Deus faz. Tira a gente da sarjeta, tira a gente da angústia, tira a gente da dor, tira a gente da enfermidade. Sabe por quê, meu irmão? A pior enfermidade que nós podemos ter, muitas das vezes, não é uma enfermidade física, não. Não é uma dor, não é uma situação assim, não. É a enfermidade aqui dentro, é aqui dentro da gente. É algo dentro da gente, é a mágoa que a gente não larga. É a angústia que está ali direto. É o ressentimento. O que é um ressentimento? Você já analisou o que quer dizer essa palavra? É você trazer esse sentimento todas as vezes. Estou ressentida, ressentida. A gente não fala requentar, esquentar de novo. Sentir de novo toda a dor que um dia a gente sentiu quando fez aquilo com a gente. Mas quando Jesus entra na nossa vida, eu quero te dizer que Ele nos dá o caminho certo, direcionamento. Ele fala conosco, se a gente ouvir o que Ele fala conosco, Ele muda a nossa vida e muda a nossa história. E nisso eu posso dizer, porque teve um dia que eu fiquei tão triste, tão ressentida com uma pessoa que trabalhava comigo. Porque ele estava sendo injusto, ele tinha sido muito injusto comigo. E era injustiça mesmo, de verdade. E eu estava ali com o meu coração todo, estava ressentido. O dia inteiro eu fiquei com aquele negócio. Ele falou comigo, na hora que eu entrei, botei o pé no banco, que ele fez tudo que podia, que não podia fazer comigo, só não me chamou de bonitinha, porque o resto todo ele fez. E eu fui triste para casa, e o meu marido, na hora que eu cheguei, ele virou e falou assim, o que houve? E eu fiz um comentário, ele falou assim, esse camarada, aí citou lá umas coisas lá, falou lá uns troços lá. Ele sentiu por mim, né? Ele tomou as minhas dores, e eu fiquei ali sofrendo, sentindo, tal, e olhando um coqueiro que tinha na frente da minha janela, e olhando aquele coqueiro. E aí o Espírito Santo foi, aquietou meu coração e falou para mim, olha a sua vida, você tem a mim, olha a sua vida. Você me tem, e olha a vida dele, ele não tem nada, não tem ninguém, olha a condição da casa dele, olha a condição do filhinho dele, ele tinha um filhinho que tinha uma condição especial, e olha só, é um homem amargurado, como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar com ele preso? Amanhã você vai chegar no teu trabalho e você vai pedir perdão a ele. Ok? Esse é o Jesus que cuida da gente. Então, enquanto o Espírito Santo não veio, enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu ainda estava sentindo aquilo ali, aquilo estava doendo ainda no meu coração, ainda estava ferindo o meu coração. Na hora que eu cheguei, que eu falei com ele, acabou, zerou. Sabe o que acontece? 15 dias depois, aquele moço foi transferido para um outro lugar. Chamaram ele, e ele foi para um lugar que ninguém queria ir do banco. Era quase que um castigo. Quem fez? Deus. Ninguém mais soube daquela história. Quem sabia era eu, quem estava ali. E os funcionários, ninguém podia fazer nada, ninguém podia falar nada. Acabou, ele era o gerente, era o máximo da minha agência, era o homem máximo da minha agência. Deus cuida da gente, Deus toma. Quando sai o ressentimento do nosso coração, quando sai a angústia, são as coisas escondidas, meu irmão. Às vezes nós somos tão limpinhos por fora, né? Sabe? Como eu estou com uma roupa legalzinha, arrumadinha, limpinha, cheirosinha, né? Sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Mas como é que você pode saber como que está a minha lingerie? Hein? Será que está furada? Será que está suja? Manchada? Né? Somos nós assim também. Do lado de fora nós podemos transparecer algo. Aqui e aqui, não. Sabe?
E a gente tem que ter cuidado com isso. Bom é sermos perseguidos pela causa de Cristo. Aí sim, se formos por conta de Cristo, é uma coisa. Aí ele toma as dores, porque a causa é dele. Foi o caso, esse caso que eu acabei de falar, a causa era dele. Então ele tomou para ele. Mas se fosse eu, se eu que tivesse feito uma coisa errada lá e o meu gerente estivesse coberto de razão de falar alguma coisa comigo, não precisava talvez ser tão grosseiro, mas se ele tivesse com razão, Deus tomaria minha causa, meu irmão? Acho que não, porque Deus é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Não adianta, não podemos nos esquecer disso. Deus é justo. E na justiça de Deus é justiça. Ele é justo até com o diabo. Até com o diabo ele é justo. Ele não foge do que ele é. Ele não pode fugir do que ele é. Porque não é pelo outro, é por ele. Eu não faço mal para alguém, não é por causa do fulano, é por minha causa, não está em mim fazer. A minha característica, a minha natureza não é essa. Não tem como, a minha natureza que tem que ser diferente. A natureza de Deus, os atributos de Deus são esses. Ele é ordeiro, ele é justo. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz neste dia. Trouxe hoje, procurei, pedi às meninas, já tinha falado com elas previamente, porque era algo que Deus tinha colocado no meu espírito, mas falei até com elas, poderia chamar qualquer um aqui, e cada um vai ter uma história para falar daquilo que o Senhor fez, como é que Ele nos tirou. Eu sei como Ele me tirou, a Suelen sabe como foi, teve uns que Ele veio, e aí era a parte financeira, e o Senhor veio e trabalhou ali naquela parte, mostrou o seu poder. Cada um Deus fez de um jeito, mas cada um de nós aqui foi marcado pela presença de Jesus Cristo na nossa vida. Cada um de nós, não tem ninguém aqui que não tenha uma marca, que não tenha ficado, olha, eu estava assim e foi assim. Não tem ninguém que não tenha acontecido isso. Então, com essa palavra e com os testemunhos, com aqueles que vieram aqui para dizer que fez, porque poderia chamar qualquer um, mas aí a gente ia virar amanhã de manhã a gente ia terminar, né? Porque se a gente fosse contar tudo. Mas, dentro desse entendimento que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, conforme já foi dito aqui, Ele não muda, é imutável. Eu quero que você coloque a sua situação diante do Senhor, meu irmão. Aquilo que você precisa que Ele entre. Eu não sei se é algo interno, que é algo interior, não sei se é algo exterior, não sei se é uma enfermidade da alma, não sei se é uma enfermidade física, não sei se é uma necessidade na sua casa, mas eu quero te dizer, aleluias, que o Espírito Santo de Deus vai operar nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Poderia chamar aqui na frente, mas não vou chamar. Eu quero que cada um de vocês com o Senhor, coloque aquilo que você precisa que Ele toque. Assim como a Nelly precisou ser tocada, como a irmã Jô precisou ser tocada, o irmão José, eu, a pastora Ana, o pastor Paulo, cada um de nós, meu irmão, cada um de nós, a Ana, a missionária, cada um de nós precisou que Jesus chegasse na nossa vida de uma forma. E Ele chegou, Ele veio e fez, e vai fazer hoje novamente, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, na autoridade que Ele nos concedeu, Pai. Senhor amado, que nós, ó Deus, nesta noite, colocamos as nossas situações diante de Ti. Meu Deus amado, situações que às vezes até desconhecemos, ó Pai. Sentimentos que nós nem sabemos que tem dentro do nosso coração. Porque, Senhor, nós não vasculhamos, Senhor. Fica mais fácil a gente olhar para o outro e dizer que o defeito é do outro. Mas, Senhor, doenças, Pai, doenças físicas, doenças mentais, ó Pai. Até mesmo, Senhor, enfermidades morais, ó Deus amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai amado, entra, Senhor. Entra, Pai amado, e convence, Pai amado, convence a cada um de nós, porque eu também me incluo nisso. Meu Deus amado, do nosso pecado, Pai amado. Ah, Senhor, daquilo que precisamos ser mudados e ser transformados, ó Pai. Daquilo que precisamos ser melhores, ó Deus.
daquilo que precisamos buscar mais em Ti, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus amado, enche-nos, ó Pai, e faz, Senhor amado, faz, Senhor, faz coisas novas, ó Pai, em nós e através de nós, que nós possamos, Senhor, fazer discípulos para Ti, ó Deus, com a nossa própria vida, ó Deus amado. Senhor, que possam ver a Tua glória em nós, ó Deus. Assim como aquele louvor que diz, ó Pai, que a Tua palavra eu possa, Senhor, deixar brilhar através da minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, a confiar somente em Ti, ó Deus. Eu lanço, Senhor, se eu tenho alguma coroa, Senhor, se eu tenho alguma coisa, Pai, de preciosa e de valiosa em minha vida, Pai, eu lanço aos Teus pés, porque eu quero sempre me lembrar, ó Deus amado, Senhor, que a minha recompensa é a Tua glória, aleluia, vista e viva em mim, Senhor, em nós, ó Deus amado, como igreja, Pai, como filhos, ó Pai, como corpo de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai amado, Senhor, que a Tua graça, Pai amado, venha sobre nós de uma forma, Senhor, como nunca veio, ó Deus. Acrescenta em nós a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.